Olá, o Novos Tempos está no ar e vamos debater hoje sobre a crise no sistema penitenciário brasileiro. Segundo os últimos dados divulgados em 2014 pelo Sistema Integrado de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça, o Brasil chegou à marca de 607 mil presos. Desta população, 41% aguarda por julgamento atrás das grades, ou seja, há 222 mil pessoas presas sem condenação. O Brasil tem hoje a quarta maior população carcerária do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia. O ano de 2017 começou com um novo capítulo de uma antiga história. A morte de mais de 100 detentos chamou a atenção para a guerra de facções criminosas dentro dos presídios brasileiros e expôs a fragilidade do sistema penitenciário nacional. No dia 1º de janeiro, pelo menos 60 presos que cumpriam pena em Manaus foram mortos durante a rebelião que durou 17 horas. Na mesma semana, houve um tumulto em uma penitenciária em Roraima, onde 33 presos foram mortos. No dia 14, no Rio Grande do Norte, pelo menos 26 presos foram mortos em rebelião na penitenciária estadual de Alcaçuz. Para falar sobre esses dados alarmantes e sobre a crise no sistema penitenciário brasileiro, o Novos Tempos recebe hoje Luiz Flávio Sapor, especialista em segurança pública e professor do curso de Ciências Sociais da PUC Minas. Professor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite. Aqui para começar o nosso bate-papo, há uns 4 anos, então, ministro da Justiça José Eduardo Cardoso chamou os presídios brasileiros de medievais. E desde então, nada mudou. E o Congresso Nacional debate privatizar o sistema. Essa seria uma solução? Não, claro que não. Mas é interessante, né? O ministro da Justiça vir a público dizer que o sistema era uma masmorra e ele que é responsável por encontrar soluções para o problema. O atual ministro, que acabou, né, de ser designado para o Supremo, Alexandre de Moraes, também não vai deixar muitas saudades porque também não teve a coragem suficiente para enfrentar o problema. Na verdade, a privatização não vai resolver, na verdade não tem uma solução mágica para o sistema prisional. Tudo que você acabou de narrar, todos esses episódios trágicos agora de janeiro de 2017, são apenas mais um capítulo de uma longa história de um aparato de segurança pública que sempre ficou em segundo plano. As crises do sistema prisional brasileiro são recorrentes. Eu poderia discorrer para você uma série de situações similares, de rebeliões, motins, mortes, nos últimos 30 anos. Então, nós estamos falando de uma crise crônica, que vem perdurando ao longo do tempo. A solução efetiva passa por levar a sério o sistema prisional. Governadores e governo federal têm que investir no sistema, planejar ações concretas de qualificação profissional, têm que melhorar o atendimento aos presos, diminuir a ociosidade dos presos e, de alguma maneira, oferecer mecanismos mais eficazes de reinserção social. São algo que nunca foi feito, né? Ou muito mal feito. Então, não tem solução mágica. E essa notícia que a gente vê que dessa parte da população prisional, o grande número dela não deveria estar atrás das grades. São pessoas que não foram julgadas ainda, ou outros que já cumpriram pena e estão atrás das grades. Ótima questão, ótima questão. É um problema complicado, são chamados presos provisórios, aqueles que estão aguardando o julgamento. No Brasil, em torno de 42% dos presos... 42%. Então faz o cálculo, são 600 mil presos, né? A Ana deu esse número no início do programa. 40%, nós estamos falando de 250 mil, possivelmente, né? 260 mil presos, por aí, né? Em situação provisória. Há indícios claros de que uma parte desses presos já poderia ter sido solta porque a prisão provisória ela tem uma regulamentação legal, tempo, né? Tem preso provisório que está 3 anos, 4 anos. Isso é uma situação realmente que é responsabilidade do judiciário. Foi bem dito aqui, um internauta colocou. E o judiciário, o juiz da execução criminal, os tribunais de justiça têm que assumir a responsabilidade. Como fazer? Mutirões, né? Você monta a força-tarefa de juízes, promotores, defensores públicos, vai nas unidades prisionais, faz um levantamento dos presos provisórios, pega as pastas, vê quem tem que ficar, quem tem que sair, e o juiz automaticamente acelera os procedimentos legais. Isso que tem que ser feito, não tem mistério. Meu irmão, perceba que não tem, nós não temos que reinventar a roda. Nós temos que fazer o básico, temos que fazer o sistema funcionar na sua capacidade com as polícias, os juízes,
né, o Ministério Público, a Defensoria Pública, fazendo o papel delas. Elas têm que se comprometer mais, né, na solução do problema. Lidar com o vigiar e punir é uma questão que acompanha, professor, né, a história da humanidade. Mas por que nós não conseguimos ainda concretizar segurança pública? Se a gente olhar os índices aviltantes de violência, o desafio permanece na contemporaneidade. É verdade. Mas é um problema muito, muito característico da sociedade brasileira. Eu tenho dito que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o fenômeno da violência no Brasil, esse problema do sistema prisional que nós estamos discutindo aqui, não é um problema do mundo. Não é toda hora que você vê, em um mês, 100 detentos serem assassinados dentro das prisões. Isso aconteceu recentemente na Venezuela e no México, que são dois países, como o Brasil, que estão em um caos da segurança pública. E, na verdade, o que está acontecendo conosco é que nos últimos 30 anos, desde o período da redemocratização, e já ainda no início, né, no final da ditadura militar, o Brasil passou por um processo muito gradativo de deterioração da ordem, né, de perda de controle da criminalidade. Eu tenho chamado de um processo descivilizador, onde a violência começou a se instituir no cotidiano brasileiro de maneira tal, e o poder público, as autoridades, os governos municipais, mas principalmente os estaduais e o federal, se eximiram de responsabilidade, não fizeram praticamente nada, não atuaram, não pensaram como política pública. O Brasil nunca enfrentou a questão da segurança como tem enfrentado, a trancos e barrancos, a questão da educação e mesmo da saúde. O Brasil avançou muito nessas duas áreas nos últimos 20, 30 anos. E na segurança pública? Pioramos. E a razão é a incapacidade crônica de quem tem que tomar decisão não fazer. Agora, independente, então, de parceria público-privada, ou só privado, ou só público, vamos deixar claro, em termos de segurança pública, qual o papel do sistema prisional? Papel-chave. O sistema prisional ele é um contrabalanço da atuação das polícias. Porque à medida que o sistema prisional ele está superlotado, os presos são muito violentos entre si, não há controle interno, onde a corrupção é muito grande, onde a ociosidade do preso é muito grande, esse sistema, na prática, significa o quê? Que o indivíduo que está cumprindo medida, prisão, etc., ele fica à mercê das facções criminosas. Algo que, de alguma maneira, está se disseminando agora nos estados do Nordeste e Norte. Mas que já surgiu no Rio de Janeiro há 30 anos atrás, em São Paulo há 20 anos atrás, com o PCC. Então, à medida que o sistema prisional é colocado no segundo plano, é esquecido, é menosprezado, ignorado como política pública, na prática o preso ele fica à mercê, a sobrevivência dele depende da parceria e solidariedade de outros das facções. E a partir daí, a saída dele já significa um comprometimento do crime organizado. Quem paga o preço por isso? A sociedade. Porque você fortalece o crime dentro da prisão e o crime dentro da prisão, ele se espraia para fora da prisão. Agora, o professor, conversando com as pessoas, a grande preocupação da sociedade é esse senso de impunidade e ela se vê vítima da violência. Exato. Mas a gente olha para o sistema prisional, olhando o perfil dos nossos presos, com raríssimas exceções, não é um sistema feito para prender pobres, pretos, pessoas descendentes dessa, ou seja, que são as grandes colocadas como ameaça à sociedade, mas que realmente não pensam um sistema como para todo aquele que quebrar as regras do pacto social. Não há dúvida, é um sistema muito seletivo, isso é inegável, você colocou muito bem, Divar. O perfil da população prisional brasileira é o perfil de um indivíduo proveniente das camadas mais baixas da sociedade, indiscutivelmente. O que mais me preocupa, além da gente ser incapaz de colocar na prisão criminosos do colarinho branco, brancos e ricos que também cometem crimes. A corrupção é um exemplo claro. Mas, além desse desafio, nós temos um desafio de ter mais clareza de quem tem que ser preso. A polícia brasileira, ela trabalha basicamente no patrulhamento ostensivo, prendendo em flagrante aqueles criminosos que, de alguma maneira, são mais fáceis de serem detidos. E, geralmente, no cotidiano, no dia a dia do trabalho policial, quem está sendo preso efetivamente? Um jovem, 19 até 25, 26 anos, geralmente negro da periferia, que está envolvido em boa medida com o tráfico de drogas, com a venda de pequenas quantidades de drogas, quando não usuários. Em alguns casos, prende um assaltante, não é muito comum, ou mesmo quem vive de furto, prender um indivíduo que é um ladrão, praticamente hoje não acontece. Então a polícia no dia a dia está fazendo o básico.
E o básico é esse flagrante do pequeno traficante de droga. É ele que nos últimos 10 anos inchou a população prisional brasileira. É esse tipo de criminoso, oriundo das periferias, que está, de alguma maneira, intensificando esse perfil, né, de classe social do sistema. Porque a polícia brasileira não é porque ela não quer prender o branco e o rico, porque o trabalho policial, hoje, ele está se pautando pelo mais básico, mais simples. E é isso que me preocupa. A polícia hoje no Brasil faz o mínimo. A polícia prende muito pouco assaltante, é um tipo de criminoso que incomoda, né, no nosso dia a dia. Claro. Assalto no ônibus, na rua, né, no carro, na drogaria. Prender assaltante hoje só em último caso, e olha lá, a investigação criminal praticamente não existe. Aí você começa a entender por que o sistema, na prática, é dessa maneira. É ao mesmo tempo superlotado, mas ao mesmo tempo a polícia no Brasil trabalha muito mal. Agora, há uma divulgação nos meios de comunicação de que é muito caro manter um preso confinado. E que a sociedade, pelo menos a reação que tivemos durante essas manifestações, parece desconhecer o que está por trás do nosso sistema prisional. Como é que o senhor enxerga essa realidade de desconhecimento da sociedade? Não há dúvida, porque boa parte dos brasileiros está dominado hoje por uma representação pautada pelo medo, pela desconfiança. Há uma sensação generalizada das pessoas de que não tem jeito, que os governos são incompetentes e que bandido bom é bandido morto. Não é isso? Aí essa representação está crescendo. E aí as pessoas acham que gastar com prisão é um desperdício de dinheiro público. Ou volta e meia eu ouço alguém dizer, vale a pena mais a pena construir uma escola do que uma prisão. Eu digo, meu prezado amigo, você tem que construir escola, mas você tem que construir prisão. E você tem que administrar a prisão com seriedade, com profissionalismo, com competência técnica. Quando você faz isso, quando o sistema prisional é administrado com seriedade, com política pública, os problemas diminuem. Professor, vamos... A gente vai ter que dar uma rápida pausa, mas daqui a pouco a gente volta com mais conversa, mais bate-papo. Não saia daí, a gente volta já. Hoje, no Novos Tempos, estamos conversando sobre a crise no sistema penitenciário brasileiro. E para abrir esse bloco do programa, eu gostaria de mostrar um modelo positivo de unidade prisional no Brasil. As APACs, Associações de Proteção e Amparo aos Condenados. Você consegue imaginar que o mesmo país que possui presídios que hoje são palcos de chacinas é o mesmo país responsável por um projeto de encarceramento humanizado de sucesso? São as APACs, Associações de Proteção e Assistência ao Condenado. Aqui, o preso não é identificado por número, não usa uniforme, nem algemas. Eu costumo dizer que aqui seria um presídio normal, né? Seria uma instituição normal que cuida do processo de ressocialização do preso, do condenado. Aqui nós oferecemos todas as condições para o recuperando, que aqui a gente não chama de preso, a gente chama de recuperando, né, dele se ressocializar e voltar para a sociedade como um ser humano melhor. Uma das características fundamentais da APAC é a disciplina. A rotina do recuperando possui regras rígidas que devem ser cumpridas diariamente. São os próprios recuperandos que fazem a associação funcionar. Eles trabalham na cozinha, na limpeza, nas portarias e em programas com empresas parceiras. Além disso, essa unidade Nova Lima é responsável pelo feitio de todos os pães da rede municipal da cidade. A associação também possui parcerias com instituições de ensino que oferecem aos condenados a chance de se capacitarem. Eu pretendo fazer a faculdade de letras, né? De letras? É, letras e espanhol. Vamos ver, né? Eu tô acabando de estudar, formando no ensino médio. Das quase 50 APACs espalhadas pelo território brasileiro, 39 estão em Minas Gerais. E um dos sucessos desse modelo é o índice de reincidência de crimes. No sistema convencional, esse índice é de quase 80%. Já nas APACs, ele cai para 10%. Esse sucesso também está ligado a outro fundamento de grande importância: a presença dos familiares na recuperação desse preso. A APAC acredita que a ressocialização só é bem-sucedida quando há apoio direto da família. A estima da gente é bem melhor, porque, tipo assim, minha mãe, quando ela ia no presídio comum, ela entrava chorando. Ela estava perdendo até o cabelo da cabeça, estava até caindo o cabelo dela. Lá só ia minha irmã e a minha mãe. Aqui na APAC, não, aqui na APAC vem meus sobrinhos, sobrinhas, meus primos, todos já fizeram cadastro.
Hoje ele chega aqui, mas se minha mãe chorar, ela tá chorando de felicidade quando ela me vê. Esse modelo de encarceramento desenvolvido pela PAC possui hoje cerca de 100 unidades em todo o Brasil e até mesmo no exterior. E é importante destacar que até em investimento para o governo, as APACs são mais rentáveis. O custo do recuperando, ele hoje gira em torno de R$800 a R$900 por recuperando, né? Ao ponto que no sistema comum gira em torno de R$3.000, na PPP em torno de R$4.000. Então é uma proporção também assim, bem considerável, os valores são bem consideráveis. Você multiplica isso pela quantidade de presos que existem no sistema carcerário hoje, olha a fortuna que o Estado está gastando. São exemplos como as APACs que mostram que há chance de mudança não só para a atual crise do sistema penitenciário, mas para a vida dessas pessoas. Eu já estou cumprindo já para aproximadamente 11 anos e alguns meses de cadeia. Então, 9 anos eu passei no sistema comum e lá eu não tinha nenhuma perspectiva assim de vida mesmo. Muitas das vezes até culpava a própria sociedade mesmo por achar que eles eram o culpado de eu estar passando por tudo isso. E quando eu tive a oportunidade de conhecer esse sistema no qual eu faço parte hoje, que é a PAC, eu vi que eu tive a oportunidade de mudar de vida, porque aqui eu tive condição de estudar, trabalhar e poder ver todo final de semana a minha família. Professor, ao contrário do que muita gente pensa, a APAC não é um sistema caro, né? Custa apenas 1/3, né, do valor que se é pago no sistema prisional comum. Por que então esse modelo ele não é adotado em todo o Brasil? O APAC é um modelo bom, é interessante, funciona, mas a APAC tem uma limitação. A APAC ela não pode ser aplicada para um grupo grande de presos. Eu entendo que o número ideal para uma unidade prisional, modelo APAC, é de 100, 100 e poucos presos. O problema é que o Brasil tem mais de 600 mil presos. Você não tem como, infelizmente, disseminar a PAC. E mais do que isso, segundo fator, a PAC depende da mobilização da sociedade civil. Ela não é uma ação de governo, né? Você não impõe e diz, a partir de amanhã ou do ano que vem vai ter uma PAC em Belo Horizonte. Não, não é assim. A sociedade civil tem que se organizar, as entidades, as pessoas têm que ser capacitadas, mas é um trabalho voluntário, em boa medida, né? Então depende de muita coisa. Então, o surgimento da PAC é lenta, é muito dialogado. Então, é um modelo que eu qualifico como uma boa alternativa, né? Principalmente para aquele criminoso que tem uma clara disposição de se reinserir na sociedade. A PAC, eu diria, complementa, a PAC seria um ótimo ponto final, né, sabe, de um processo de cumprimento de pena, para aquele que já está, né, prestes a se reinserir na sociedade. Então, eu acho que vale a pena os governos incentivarem mais. Minas tem ido bem. Minas tem mais de 30 PACs, é um ótimo exemplo. E outros estados brasileiros têm vindo aqui e se inspirado. Então, está se expandindo, eu diria, no ritmo possível. Outra alternativa, as parcerias público-privadas, as PPPs do sistema prisional. Eu acho que é hora da gente também não ter preconceito com essas coisas, não. A gente tem que verificar na prática o que funciona e o que não funciona. Está claro que o modelo de privatização convencional, onde o Estado entrega a prisão para uma empresa, não funciona. O caso de Manaus, você está falando? Exatamente. Aquilo ali é uma privatização típica, mal feita, mal conduzida, com um contrato, eu diria, esdrúxulo, com valores, né, de custo do preso absurdos, né? Mais de 5 mil mesmo preso, absurdo. Aquilo ali tem falcatrua, certamente. Mas o modelo PPP é o modelo de Minas Gerais, que funciona ali na região de Ribeirão das Neves, é um modelo diferente. Porque não é você entregar para a empresa e falar, fica com os presos e ganha dinheiro com os presos. É isso. A empresa, o grupo, constrói a prisão, porque o Estado não tem dinheiro para construir, o grupo constrói, e ele administra dividindo responsabilidade com o governo. Você tem agentes penitenciários. Quem acompanha é o governo. De uma maneira rigorosíssima. O contrato do modelo PPP, nós aqui da PUC, inclusive, eu e minha equipe de pesquisadores do CEPED, nós fizemos ano passado uma análise desse contrato, um contrato rígido, com mais de 150 indicadores de monitoramento. Qualidade da comida, qualidade do espaço físico, se está tendo atendimento médico, se o preso está trabalhando, né, se a segurança está funcionando. Tudo isso é controlado de maneira muito rígida pelo governo. E a remuneração da empresa vai depender dos resultados que ela apresenta nesses indicadores. Então, é um modelo que eu gosto. Nós aqui da PUC estamos, nesse momento, né, avaliando o modelo PPP através do nosso Centro de Pesquisa em Segurança Pública. Tanto a professora Roberta Fernandes
como o André Caetano, das ciências sociais. Então, nós estamos acreditando que, da mesma maneira que a PAC é uma boa alternativa, a PPP é também uma boa alternativa. Mas o eixo, quem tem que conduzir a política, quem tem que investir, administrar, principalmente é o governo. Os governos estaduais. Eles têm que fazer e assumir responsabilidades, Ana. Não adianta você ficar transferindo, dizendo é um problema da União. Ou como alguns estão dizendo, não, a melhor maneira de resolver o problema é soltar preso, é desencarcerar. Opa, vamos com cuidado. Gente, então vamos dar uma olhadinha nas nossas redes sociais e ver o que os internautas têm comentado sobre o assunto. Vamos rodar o quadro hashtag. Pessoal, vamos olhar aqui então o nosso telão. Vamos ver o que o pessoal tem comentado. Primeiro comentário, a situação nas penitenciárias faz do judiciário um dos responsáveis pela crise atual. Essa internauta colocou a frase como sendo da Eliana Calmon. Segundo comentário, vendo notícias sobre a crise das penitenciárias, a corrupção, incompetência e má gestão dominam o cenário, é assustador. Terceiro e último comentário, o sistema carcerário não deveria ser falho. Ele deveria reeducar o indivíduo para viver em sociedade. Professor, então o que o senhor está achando aí do comentário dos nossos internautas? As pessoas, suponho que muitos deles mais jovens, né, estão percebendo nitidamente como o problema está se agravando e estão questionando o que fazer, né? O sistema tem que funcionar. O sistema ele tem que ressocializar, como foi dito ali, mas ele também tem que punir. O sistema prisional tem essa dualidade. Ele é uma punição penal, ao mesmo tempo ele tem a proposta de ressocialização. As duas coisas têm que funcionar. E é possível. O sistema prisional brasileiro ele pode ser muito melhor do que ele é. Para isso acontecer, do meu ponto de vista... É isso que eu queria perguntar, porque é uma pergunta-chave. Não é que isso? passos são necessários para a gente avançar em direção a uma segurança pública que, de fato, responda àquilo que a sociedade deseja e merece? Vamos pensar exatamente nesse aspecto do sistema prisional. Em primeiro lugar, o governo federal, o Ministério da Justiça, tem que capitanear um grande esforço, um grande plano nacional de modernização do sistema prisional. Os governos estaduais sozinhos não vão dar conta. Então tem que se ter uma iniciativa política federal, com dinheiro. O governo federal acabou de liberar 1,2 bilhão. É um bom começo. A minha estimativa, nos estudos que eu tenho feito, é que nós precisaríamos de pelo menos 8 bilhões de reais nos próximos 6 anos. Então você tem que ter uma decisão política. O dinheiro está curto, mas você tem que fazer alguma coisa. Né? Não precisamos de 8 bilhões agora, mas nos próximos 6 anos. Com esse dinheiro, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que construir novas prisões. O sistema está superlotado, não há outra maneira, né, de diminuir essa superlotação, melhorar a qualidade do sistema, se você não investir em construção de novas unidades. O ideal são unidades em torno de 700, 800 vagas, não mais do que isso, né, que são administráveis. Você tem, com esse dinheiro, você tem que reformar muitas que existem, que estão absolutamente depredadas. Tem prisões no Brasil que não tem nem sistema de esgoto instituído, instalado. Então você tem que fazer obras. Terceiro, é fundamental investir na qualificação dos agentes e técnicos que trabalham no sistema, principalmente do agente penitenciário. Ele tem que ter equipamento de segurança, ele tem que ter armamento adequado. Estou falando básico, né? Isso não acontece. Para quem está nos assistindo, é como se eu estivesse propondo algo que é banal, mas é o banal que está... É isso que eu tenho dito até no nosso programa. O banal, o básico não funciona. Então você tem que qualificar, você tem que ensinar esse indivíduo a como proceder na segurança, você tem que ter um sistema rígido de controle da corrupção, né, e dos desvios de conduta do agente. Então você tem que ter um sistema de corregedoria montado, estruturado. Isso é fundamental. Depois, você tem que investir na melhoria do atendimento ao preso. Você tem que dar ao preso um uniforme, você tem que dar ao preso pasta de dente, sabonete, uma alimentação mínima, razoável, digna, não é hotel 5 estrelas, mas é o básico. Hein? Você tem que dar para esse preso uma cela limpa, né? Não pode ficar andando ratos e outros, né, animais peçonhentos, né, no espaço. Hein? Você tem que ter uma higiene básica, você tem que ter uma equipe de atendimento de saúde, de educação. E você tem que, uma quinta medida fundamental, aumentar as oportunidades de trabalho ao preso, fundamental para diminuir a ociosidade. No Brasil, para vocês terem ideia, de cada 10 presos, apenas 2 têm alguma atividade laboral na prisão. É muito pouco. Eu entendo que o Brasil precisa chegar a 50% dos presos trabalhando nos próximos 6 anos. Então são medidas básicas, elementares, que devem ser feitas com um planejamento técnico, com dinheiro federal auxiliando os governos estaduais.
Ô, professor, tem muitos assuntos para continuar essa conversa, mas nós já me avisaram aqui que o programa está chegando ao fim. Agradeço muito a reflexão, espero que ela alimente o debate que é necessário ser feito em todos os níveis da sociedade. Muito obrigado pelo convite. É importante que quem nos assiste perceba que o problema é grave, mas tem solução. Né? Nem tudo está perdido, ó. É isso aí. Viver em sociedade não é tarefa simples. Em uma democracia, é fundamental educar os cidadãos para o senso do coletivo e cuidar cotidianamente do pacto social. A sociedade precisa concretizar a igualdade e dignidade cidadã. Isso significa exigir que o Estado garanta a todos o acesso à saúde, educação, moradia, trabalho, transporte, lazer e segurança. Importa concretizar a inclusão e a justiça social. E como vimos no programa de hoje, enquanto sociedade, nós precisamos repensar a relação com o sistema prisional e com as pessoas que cumprem pena. Urge superar essa mentalidade de que aumentar o número de policiais e presídios garante melhor segurança pública. A realidade é mais complexa. Além disso, a realidade mostra que um sistema prisional desumano, mercadológico e corrompido só agrava a situação. Experiências como a das APACs precisam ser melhor conhecidas por nós. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Ana Carolina. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, sistema avançado de formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!